bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos analisar o sistema trifásico da sentença. E o que vem a ser isso? A sentença, quando o juiz vai condenar o réu, ela tem que se nortear por esse sistema trifásico, na qual a sentença vai se segmentar em 3 fases e o juiz em cada fase vai justificando o porquê ele mantém a sentença a pena na pena base ou o porquê ele está majorando o quantum que ele vai aplicar de pena. Na primeira fase são analisadas as circunstâncias judiciais. E quais são elas? As circunstâncias são 8, são essas aqui. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Nós faremos uma outra aula para explicar de maneira detida o que significa cada uma dessas circunstâncias judiciais. É importante salientar que, se você estiver analisando a sentença para um possível recurso de apelação, você deve entender o seguinte: o juiz ele tem que fazer uma dosagem para cada circunstância judicial que existir de maneira negativa ao réu. Por exemplo, aqui na circunstância judicial dos antecedentes, ele possui antecedente? Sim. A personalidade dele, às vezes o juiz julga que é uma personalidade voltada para o crime, porque ele já tem outras sentenças em desfavor dele, responde a outros processos. Por exemplo, a motivação do crime também é uma motivação ruim. Por exemplo, o tráfico de drogas, visa o lucro, o ganho fácil. Então, essas circunstâncias judiciais aqui, se elas estiverem de maneira desfavorável ao réu, cada uma delas aqui pode justificar o aumento da pena base. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas, a pena é de 5 a 15 anos. Então, o juiz, quando ele vai condenar, ele já começa em 5 anos. Cada circunstância dessa aqui que tiver presente, autoriza ele a aumentar um pouco a pena. Então, com base e de maneira proporcional à existência de cada circunstância judicial, ele vai aumentar um pouquinho a pena, certo? Agora, se no seu caso nenhuma dessas circunstâncias judiciais estiver presente no caso, se todas forem analisadas de maneira favorável ao réu, então o juiz deve obrigatoriamente fixar a pena na pena base. Por exemplo, crime de tráfico de drogas de 5 a 15. Analisou aqui na primeira fase, nas circunstâncias judiciais, que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o juiz deve obrigatoriamente fixar no mínimo legal, que é 5 anos. Tá? Então a pena base, quando não tem nenhuma circunstância judicial em desfavor do réu, tem que ser fixado na pena mínima, na pena base. Já na segunda fase aqui, ele vai analisar as agravantes e atenuantes. Lembrando, as atenuantes é um rol taxativo, está lá no artigo 65 e 66 do Código Penal. E com relação às agravantes, elas estão previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal, ok? É importante salientar o seguinte: vamos dizer que o juiz ele já fixou aqui a pena base em 5 anos, porque, aliás, tendo como exemplo a pena do crime de tráfico de drogas, de 5 a 15. Na primeira fase aqui, ele verificou todas as circunstâncias judiciais, não tem nenhuma em desfavor do réu. Ok? Então ele deve obrigatoriamente fixar no mínimo legal, que é 5 anos. Depois, na análise da segunda fase aqui, agravantes e atenuantes, ele percebe que não tem nenhuma agravante, então ele não vai subir a pena, mas tem algumas atenuantes. Aí a pergunta: o juiz na segunda fase do sistema trifásico, estando presente uma atenuante, pode diminuir a pena aquém do mínimo legal? Ou seja, aqui ele já fixou 5 na primeira fase. Na segunda fase, presente uma atenuante, ele pode diminuir para menos de 5 anos, que é a pena base, na segunda fase? Não. Ok? Esse é um ponto importante. O juiz aqui na segunda fase do sistema trifásico, mesmo que tenham várias atenuantes e a pena aqui na primeira fase já tenha sido fixada no mínimo legal, ele não pode fixar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase. Ou seja, se ele saiu daqui com 5 anos, que é o mínimo, saliento novamente, estou pegando com base a pena do crime de tráfico de drogas. Se daqui para cá ele já fixou no mínimo legal e de novo faz presente uma atenuante, por exemplo, da confissão espontânea, ele não pode baixar para menos de 5. Então aqui vai ficar em 5
normalmente não vai alterar. Agora, na terceira e última fase, que ele vai analisar as causas de aumento e diminuição, geralmente elas estão previstas no próprio tipo penal. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 quando, né? Ou, por exemplo, o tráfico de drogas que eu acabei de falar. Existe o artigo 33, parágrafo 4º, que diz sobre o tráfico privilegiado. Que aquele que é primário, bons antecedentes, não integra organização criminosa e nem se dedica à prática de crime, ele pode ter em seu favor a diminuição da pena pelo artigo 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado. Então aqui as causas de aumento e diminuição, geralmente elas vêm previstas no próprio tipo penal, que vai falar que a pena aumenta-se de tanto a tanto ou ela pode ser diminuída. Diferentemente aqui das agravantes e atenuantes, nas causas de aumento e diminuição, se estiverem presentes a causa de diminuição, vamos imaginar novamente o nosso exemplo. Fixou 5 anos aqui, que é o mínimo. Pena do tráfico de drogas 5 a 15. Aqui, como tem um atenuante, ele já fixou no mínimo, ele não pode baixar além do mínimo na segunda fase. Então ele vai ter que manter em 5 novamente. E o juiz chega aqui na última fase, causas de aumento e diminuição, ele verifica que não tem nenhuma causa de aumento, mas tem uma causa de diminuição. Na terceira fase, ele pode diminuir além do mínimo legal? Aí na terceira fase, sim. Então, se tiver causa de diminuição, ele pode abaixar para menos de 5. E é o que vem acontecendo na prática. No tráfico privilegiado. De repente, você vê uma pena menos do que o mínimo que prevê o tipo legal. Pode, porque na terceira fase, se aqui ela já sai da segunda fase com o mínimo legal e aqui tem uma causa de diminuição, a pena pode ser abaixada além do mínimo legal. O que acontece aqui, na segunda fase eu não posso abaixar além do mínimo legal, mas na terceira fase eu posso sim. Tá? Então esse aqui é o sistema trifásico, na qual o juiz analisa na sentença, quando ele vai proferir sentença condenatória, ele tem que percorrer essas 3 fases, tá? Lembrando que essas 3 fases são obrigatórias, ele só pode aumentar a pena além do mínimo legal se estiverem presentes uma ou umas das circunstâncias judiciais. Se todas forem favoráveis, ele deve sair da primeira fase com a pena fixada no mínimo legal. Segunda fase analisa agravantes e atenuantes, artigo 65 e 66 do Código Penal para as atenuantes, agravantes 61 e 62, aqui ele não pode abaixar a pena além do mínimo legal, e na última, causa de aumento e diminuição, que geralmente vem previsto no próprio tipo penal. E, diferentemente da segunda fase, na terceira fase o magistrado pode sim diminuir a pena além do mínimo legal. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.